bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gabi. Eu sou Larissa. Nós terminamos o primeiro dia de evento te deixando um desafio, que é você pensar no que você perguntaria para o personagem do poema do Drummond. E aí a Gabi fez algumas perguntas possíveis, a gente discutiu sobre isso, e aí vamos pensar por que a Gabi consegue fazer aquele tipo de pergunta. Porque ela tem um jeito de olhar para o fenômeno. Todos nós temos um jeito de olhar para o fenômeno. O que o curso quer te oferecer é a possibilidade de você pensar que jeitos seriam esses. Como entender alguma coisa que acontece na clínica, de modo que você possa fazer boas perguntas. As perguntas que a gente quer te ajudar a fazer passam necessariamente por uma fundamentação teórica. Angústia, ser no mundo, potencial autorregulador, campo, organismo ambiente. Ou seja, você não vai fazer perguntas por perguntar. Você vai fazer perguntas que tenham uma conexão com a teoria e os conceitos que a gente vai te apresentar. E a proposta de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que nos faltou, né? O que a gente sentiu falta na nossa formação clínica e na graduação, muito especialmente, né? Tentando fazer aí um resumão para a gente identificar pontos que provavelmente também faltaram para você. Eu penso, Gabi, que assim, apesar de eu ter tido a oportunidade de fazer mais de um estágio clínico, existia uma dificuldade de articulação entre teoria e prática. Como se a gente tivesse ido para a prática sem saber muito da teoria e na hora da amarração aquilo ficou meio solto, né? Então, o que nós pretendemos com o curso é te dar situações muito práticas, mas que vão fazer uma referência o tempo todo à teoria que embasa aquela intervenção. Eu também senti muita falta desse diálogo com a prática, né? Então eu percebi um espaço enorme entre aquilo que eu tinha aprendido e fiquei com aquela dúvida, como que eu vou atualizar o que eu aprendi para a prática, não é? Parece que a gente vivia coisas muito estanques, né? Quando você está falando da teoria, você está falando só da teoria e aquilo tem na cabeça da gente uma ideia de inaplicabilidade. E quando você vai para a prática, parece que falta a teoria para entender o que você está fazendo. Então, a proposta do curso é fazer um pouco desse casamento, né? Com situações mesmo muito práticas que te levem a pensar em ganchos teóricos, onde a teoria pode te ajudar naquilo e realmente, como nós já falamos, incrementar a sua possibilidade instrumental, a sua possibilidade de operar dentro da intervenção. Lembro de um evento que eu fui com a minha supervisora de estágio na época e as pessoas falaram tão difícil que no final ela falou comigo, né? Falou assim, Gabi, é fácil ficar aí falando, né? Falando essas coisas todas. Eu quero ver é tirar um paciente da crise, né? Acho que essa conversa, essa fala me marcou profundamente sobre a efetividade. Tá, a gente tem uma teoria rebuscadíssima, algumas perspectivas teóricas, e quando a gente vai para a prática, o que sobra da teoria? Exatamente. E daí a sensação que muita gente tem, especialmente quando acaba de se formar, de estar meio perdido. E às vezes quando a pessoa já está há muito tempo formada, ela fica na dúvida, mas será que eu ainda estou aplicando a teoria naquilo que eu faço? Então, por isso é importante, além de ter uma atualização sempre, trabalhar com perspectivas que te apresentem um caminho, né, de intervenção. A escolha do nome, conduções clínicas, tem a ver com isso, com esse manejo da atuação, da situação clínica. E quando a gente fala, né, por exemplo, o método fenomenológico, que ele é aplicado, né, não só na psicologia, mas ele é aplicado em muitos outros lugares de trabalho, e aí a gente fica sem saber como aplicar. Então você precisa aprender a fazer boas perguntas que consigam explorar o fenômeno. Um pouquinho do que a gente entregou no nosso primeiro dia de jornada a partir do poema do Drummond. Inclusive porque se a gente entende que o método fenomenológico é descritivo, você precisa ajudar o seu cliente, o seu paciente,
a fazer a melhor descrição, porque é isso que vai permitir que ele entre em contato com o fenômeno que ele está descrevendo. Então depende também, de novo, da sua condução. A pergunta com a qual você conduz a situação clínica é a pergunta que pode ajudar a aprofundar, estreitar esse contato e ajudar o seu cliente ou o seu paciente a submergir no fenômeno, né? A entrar em contato profundo de fato com aquilo que ele está te contando. E existe um grande filtro ao seu favor para você sempre se situar e ajudar o seu cliente, se situar e se ressituar, que é o autoconceito, né? A noção que ele tem sobre si próprio. Ele monta essa noção a partir de vários olhares, né? De várias vozes, não é? Isso ele não forma sozinho. E aí, então, a gente pensar esse autoconceito para também a gente pensar na transformação dos fenômenos. Quando a gente fala em mudança, que é o que a gente deseja na prática clínica, né? De onde vem a mudança? A mudança passa muitíssimo por esse lugar de descrição das coisas, de como a gente descreve as coisas e de como a gente descreve o nosso eu e nos colocamos então em determinadas situações. Isso, até porque se a gente vai trabalhar com uma ideia de tendência atualizante, isso depende basicamente de se conhecer de fato, né? De estar em contato com como este autoconceito vem sendo construído ao longo do tempo e como ele pode ser reconstruído a partir do processo terapêutico, a partir das perguntas feitas ali, a partir do que o próprio cliente, o paciente, localiza como necessário para ser modificado na vida dele. Então, é tentar descascar as camadas do fenômeno para chegar naquilo que é o mais autêntico, para chegar no núcleo do legítimo, né? Do próprio desejo e não do desejo definido pelo outro, pelo mundo onde eu estou. E a autenticidade, né, não é um lugar também pronto, fixo, né? Porque senão a gente estaria partindo da ideia de essência, né? De um grande eu ali. Essa não é a ideia que a gente vai defender junto aos nossos clientes na prática clínica. Exatamente. A gente te espera lá dentro do curso. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.